TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos iniciando mais o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, para que você possa ter a sua edificação espiritual todos os dias, acompanhando sempre as mensagens, louvores, enfim, tudo que hoje o Senhor nos proporciona de programação para que nós possamos crescer em vida e ter sempre a nossa mente cheia da palavra do Senhor, porque é através disso, que nós vamos ser transformados, como diz a palavra, que é pela renovação da nossa mente, que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que você possa ser grandemente trabalhado por Deus, através de todas as mensagens, de tudo que o Senhor nos traz, para que possamos estar com o nosso Deus, com o nosso Cristo, naquele dia que o Senhor vai nos proporcionar. E hoje, irmãos, nós temos aqui online, a presença do nosso irmão lá de Novo Hamburgo, o irmão Rafael Castro, que vai compartilhar sua experiência com Cristo, como foi que ele recebeu a salvação, assim como nas nossas vidas, Teve um dia que Deus nos visitou e nos deu essa grande chance de estarmos junto dele. E antes eu só gostaria de ler com vocês um versículo que é conhecido de todos nós. Caso você não conheça, é um versículo que fala muito conosco, que está no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 33. É um dos versículos chaves aqui para a vitória em Cristo, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, e o seu reino, a sua justiça para dentro do nosso coração, e nos preocupamos com o nosso crescimento espiritual, com todas as coisas, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor diz aqui que Ele promete que Ele vai acrescentar tudo que nós precisamos. Então que nós venhamos nos preocupar com as coisas lá do alto, pensar nas coisas do alto. Amém? Então nós já estamos aqui com a presença do nosso irmão Rafael Castro. Tudo bem, irmão Rafael? Olá, irmã, tudo bem? Deus abençoe. Seja bem-vindo, então, aqui na participação do Janela do Céu para compartilhar, da sua experiência de vida. Amém, irmã. Boa noite. Boa noite a todos também que estão assistindo. Que Deus esteja abençoando e nos enriquecendo com testemunhos e que eu possa também falar um pouco de como o Senhor mexeu na minha vida para que haja edificação nos nossos corações. Amém. Então nós queremos saber, irmão, como foi que Deus entrou no teu coração, como foi que o Senhor, em que momento, que você estava na tua vida, que Deus te resgatou. Amém, irmã. Eu me converti há cerca de 8 anos, 2013, 2014, e já vinha numa crescente busca pela palavra, assim como talvez alguns outros irmãos, passado por algumas outras igrejas. Assim, eu fazia louvor na católica, já missas de louvor durante uns 3 anos, e comecei a me identificar com a palavra evangélica. Comecei a olhar alguns programas evangélicos na TV, principalmente os que passavam na madrugada, porque eu trabalhava na noite. Então, quando eu chegava, geralmente já não estava mais passando a programação normal, que durante a madrugada só dava, em tudo que era canal, era só canais evangélicos, assim. Então, aquela palavra começou a mexer comigo. E daí os meus tios entraram na igreja do Senhor Jesus Cristo, e aos poucos eu comecei a me alimentar desta palavra, porque eu não parei de ir na casa deles, Mesmo eles se convertendo, eu continuei indo e conversando com eles, e o falar deles foi mudando, e isso foi também atingindo, a minha família aqui, Também, aos poucos, eu fui me identificando com essa palavra, e foi mudando também dentro de mim, assim.
E aí você aceitou a Cristo, foi ao batismo? Sim, daí, assim, durante aquele ano em que eles se converteram, eu não me converti, um ano antes eles se converteram, se batizaram, e eu fui vendo a transformação na casa deles, e realmente eu disse, não, essa é a palavra pura, né, que transforma, porque a Bíblia transforma, mas eu vinha de um conhecimento superficial, e glórias a Deus pela mesa que nós temos, irmãos, a gente não fica só no racional da palavra, né? Se nós comermos, nos alimentarmos dos materiais que a editora fornece e que a TV Menorá, o aplicativo, eles nos auxiliam muito no entendimento da palavra, porque nós não podemos deixar de citar que o principal é a Bíblia, né? Mas esses outros complementos da mesa nos ajudam a aprofundar, não olhar só de uma forma racional. E eu vinha de uma igreja católica onde eu conhecia a palavra já tinha feito crisma, aliás, já tinha feito catequese, já tinha, conhecia os evangelhos, mas era superficialmente, eu não havia tido um contato como naquele ano, assim, que aquilo me tocou bastante, e eu resolvi também, o Senhor, né, dentro de mim, porque a gente sabe que não é nós que queremos me batizar. Que legal. E você sempre teve esse anseio no teu coração de buscar algo espiritual, assim, tinha uma necessidade de buscar Deus? Porque tem pessoas que aquilo não é importante, né? Elas vivem um momento da vida delas que elas desprezam tudo que é Deus, igreja, né? Aquilo não toca no coração delas. Só depois, assim, que Deus consegue sensibilizá-las, né? E você, então, tinha um anseio, assim, de buscar algo de Deus para tua vida? Eu acredito que, sem saber, irmã, assim, eu queria entender o que Deus queria, como que Deus queria que eu agisse, né? Mas isso, hoje, ao longo dessa caminhada na igreja, eu comecei a perceber que era isso que eu queria, só que eu ainda não entendia. Porque eu tinha muita fé de que Deus estava comigo já, e inclusive depois que a gente se batiza, acredito que os irmãos já tiveram essa experiência. Deus me mostrou muitas vezes em que Ele estava comigo, me deu livramento, e que Ele me guardou, mesmo quando eu não estava batizado, para o dia que eu fosse me batizar, ou para hoje que nós estamos conversando, né? Então, eu sempre tive muita fé de que o Senhor estava comigo, né? Mas eu não tinha o entendimento de que Ele precisava estar dentro de mim, né? E isso, quando eu entendi isso pela palavra, eu me convenci, assim, o Senhor me convenceu, né, eu posso dizer assim, a ir às águas, porque quando eu entendi ali João 3, eu disse, eu quero isso para mim, porque essa chave precisava virar. Eu acho que todos temos essa necessidade, só que a gente não entende essa busca, porque eu vim, assim, de 32 anos, de uma certa maneira, pedindo as coisas para Deus, mas como se Deus fosse o nosso servo, né? A gente age muito assim, principalmente quando nós não conhecemos a palavra. E ao longo do que a gente vem aprendendo, a gente percebe que é bem o contrário, né? A gente tem que parar de pensar no que Deus pode fazer pela gente e começar a inverter essa chave e começar a pedir para Deus mostrar o que nós temos que fazer para Ele, porque Ele é o rei e nós somos o servo. E eu acho que isso eu buscava, mesmo inconsciente, né? Querer saber quem eu sou para Deus e o que eu preciso fazer para que eu possa auxiliar nesse plano que não vai mudar. Eu estando nele ou não estando, o plano dele vai se realizar, né, irmãos? Tava tentando descobrir qual o propósito para tua vida. Acredito que sim, acho que resumidamente. Todo mundo, né, que a gente sente, né, que a gente tá encaixado nesse plano de Deus, que a gente foi chamado, né, nesse corpo de Cristo, a gente se sente suprido, né, por entender o plano de Deus, que Deus, Ele está conosco e Ele está sempre nos proporcionando, né, esse momento de crescer espiritualmente, né, de estar junto dEle, de poder entender por que a gente está aqui, né, da onde a gente veio, para onde que a gente vai, né, para que
a gente venha ser essa peça, do grande quebra-cabeça, né, do Senhor Jesus, para que a gente possa compor, né, como membro do corpo de Cristo. E, Rafael, qual foi, assim, como que você desenvolveu com Deus, assim, essa intimidade de buscá-lo, né, de como que é a tua consagração, que você sentiu quando Deus começa, assim, a gente começa a desenvolver, a caminhar com o Senhor, né, e Deus começa a trabalhar no nosso íntimo, no nosso coração. Quais foram essas curas, essa restauração que Deus fez no teu coração? Assim, eu logo que me batizei, comecei a ser ensinado da maneira, acredito eu, que nós temos que ensinar quando a pessoa, logo que ela entra na igreja. O Senhor foi muito bondoso comigo, porque as pessoas que começaram a me dar alimento, elas ensinaram isso, que um líder forma outro líder. E é pelo meio dos materiais, pelo meio da Bíblia, é que eu obteria as respostas que eu queria. Eu não teria que olhar para irmãos ou para atitudes dentro da igreja, e sim eu tinha que buscar Cristo e não julgar coisas nem pessoas, mas tudo que chegasse a mim, tanto dentro da igreja quanto fora, no que eu ouvia, o que eu assistia, o que eu fazia, eu tinha que pôr à luz da palavra. E isso me trouxe um crescimento muito grande. Dentro dos primeiros meses da igreja, eu já comecei a fazer cura interior com a minha família, e depois fiz o CD Família. Aquilo me destrinchou muita coisa, né, no CD Família, com relação a marido, esposa, filhos, porque eu vinha de uma árvore do bem, que eu era muito, 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 muito legalista, assim, para mim eu era certo ou não era, e aos poucos o Senhor foi me quebrando nisso, assim, né, e até hoje ele me quebra nisso, né, porque a gente gosta das coisas certinhas, né, mas para Deus, a luz e as trevas, é ele que faz ou permite, né? Então a gente tem que nos conformar com o que Deus tem para nós. E daí, aos poucos, ele foi me trazendo isso, assim, né? E os CDs e a maneira, a caminhada com que eu fui me alimentando foi me dando esse crescimento, né? Daí depois eu fui pro consagração, libertação. Foram as pessoas que foram me apacentando, foram me dando o alimento necessário, né, até eu chegar numa guerra espiritual, enfim, né, tudo isso não abandonando a Bíblia, né. Claro. É tudo sem um contar apoio. na quebradeira, sem contar na quebradeira que dá dentro de casa e dentro de ti, né, que daí o Senhor te vira do avesso, né, no casamento, nos filhos, no trabalho. É verdade, Deus vem pra... Mas é assim, né? Pra gente limpar, por exemplo, uma casa, tem que botar tudo fora do lugar, né? Levantar os móveis, tirar tudo do lugar pra daí limpar, pra depois ficar tudo certo, né? Na nossa vida também, Deus precisa, às vezes, permitir, né, certas coisas difíceis, mas é pra Deus trazer a restauração no nosso coração, né? E realmente não tem como a gente crescer e buscar sem buscar, né, a palavra, sem ter ali o entendimento, e os materiais nos auxiliam muito, porque é difícil a gente buscar sozinho em casa ali, né, tentar descobrir na Bíblia, conheceu a palavra há pouco, a gente não tem aquele entendimento, né, mas o Senhor, ele aos poucos, a gente acessando a palavra, acessando os materiais da Editora Vento Sul, aquilo ali nos introduz na Bíblia, né, nos introduz pra gente aprender qual é o plano de Deus, o que Deus quer para a família, né? O que Deus quer em todos os momentos, para que a gente possa servi-lo, né? E a gente possa adequar nossas vidas conforme a vontade do Senhor. E, irmão, o que mais Deus mexeu no teu íntimo, assim, no teu coração? Né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu era uma pessoa muito braba, uma pessoa muito irada, uma pessoa... E Deus começou a mexer no meu coração, e hoje eu tô mais manso, né? Ou a questão do perdão. No teu íntimo, assim, o que Deus mais mexeu dentro de ti, te expondo,
e realizou essa cura e restauração. Amém. Parando para pensar assim, são já uma caminhada boa com o Senhor, né? São 8 anos aprendendo, comendo e glória a Deus, fazendo o que o Senhor permite, porque eu não vou dizer para vocês aqui que eu sou um poço de obediência, porque em 1 hora de programa é muito fácil a gente parecer santos, né, irmãos? É verdade. Mas Deus sabe que nós somos cheios de brecha, mas assim, no que Deus permite, Deus capacita a gente e me capacita a obedecer, porque é o Senhor dentro de nós que obedece. Eu vejo que é muito pelo que Ele já trabalhou. Como a irmã disse, né, o que o Senhor mexeu e trabalhou e curou, mas em 8 anos, no que Ele não mexeu, né, a gente tem que dizer. Porque eu vejo que Ele tocou em todas as áreas. Ele mexeu na parte da saúde, mexeu na família, mexeu no trabalho. Eu sei que tem muito mais para trabalhar dentro de mim, tem muita coisa ainda que o Senhor precisa limpar, mas assim, logo que eu entrei na igreja, nos primeiros 6 meses eu entrei vendo, que nem eu ainda, pode ser que conforme eu vou ficando velho eu esqueço, né? Mas eu ainda me lembro do rosto da irmã, do rosto do irmão Mateus, né? Eu cheguei a conhecer alguns irmãos pela face, mas 6 meses depois eu perdi a visão, né? Sim. Me lembro do rosto do apóstolo, né? Então, mas aí nos primeiros 6 meses o Senhor trabalhou muito, muito forte em mim com relação a isso, assim, de que tudo que viria a acontecer ou era por vontade de Deus ou permissão, mas que eu tinha que me resignar, porque vinha, assim, os primeiros 2 anos muito forte o versículo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, Deus trabalhou muito forte em mim isso, porque daí eu entrei na igreja e 6 meses depois eu perdi a visão. E foi o Senhor que não deixou eu entrar em depressão. Sim. Foi o Senhor que permitiu de eu continuar trabalhando. Eu trabalhei mais 3 ou 4 anos depois que eu perdi a visão, né? E o Senhor mexeu no meu trabalho também. Quando chegou a hora de eu parar de trabalhar, assim, eu fui sentindo um desconforto no meu trabalho, porque eu trabalhava tocando na noite, né? E eu disse, não, eu vou parar porque não é isso mais. Deus não quer que eu esteja aqui mais. E aquilo veio paz, sabe? Eu tinha muito trabalho, o fim de semana todo, às vezes 5, 6 lugares, mas quando eu parei também, hoje eu vivo da mesma maneira, sabe? Não, Deus não me deixou faltar nada. E também, depois que Deus mexeu no meu trabalho, mexeu nos meus filhos, mexeu no meu casamento. Hoje, na realidade, eu estou separado, faz 1 ano que eu estou separado, mas também não foi por nada legalismo, assim, sabe? De eu impor a palavra, ou da gente brigar por causa da palavra, mas eu vi que Deus, acho que não estava cumprindo um propósito no casamento, que é de servir a Deus, e aquilo rompeu, assim. Então, Deus tocou em todas as áreas, e eu sei que vai tocar mais ainda, né? Mexeu com coisas que eu tive que liberar perdão para muita coisa, tive que orar, tive que me pegar orando por pessoas que eu tinha que liberar perdão. Deus me pôs à prova de muita coisa assim, sabe? De pessoas que um dia me ofenderam e de repente está na minha frente pedindo oração, e daí Deus põe a gente à prova, né? E agora, tu vai orar ou tu vai vai se encolher, né? E, irmão, essa deficiência, né, que o irmão acabou de compartilhar, foi aos poucos? É uma questão genética, enfim, da saúde mesmo? Sim, não foi aos poucos. Eu perdi rapidamente quando eu perdi, né? Eu tinha baixa visão já, eu nasci com baixa visão, que é glaucoma o nome da doença. Mas quando eu perdi, foi assim, um dia eu acordei e estava vendo tudo embaçado, assim, já não enxergava mais nem meu rosto no espelho. Daí eu já percebi que eu não ia mais vida.
Sim. Interessante, né? Que Deus, ele sabe tudo que a gente precisa passar e te colocou no ambiente da igreja, com a salvação, com Cristo, para poder suportar esses momentos, assim, né? Que com certeza devem ter sido muito difíceis, né? Para ti, para toda a tua família, né? Mas já tinha Cristo dentro do teu coração, já tinha aceitado Jesus e se batizado, e já tinha a palavra para te amparar nesses momentos. Com certeza, irmã. Eu posso falar assim com muita certeza de que se eu não tivesse em Cristo, eu tinha entrado em depressão. Sim. Se eu não tivesse, talvez se isso tivesse acontecido 2 anos antes, 3 anos antes, né? Mas aí o Senhor foi muito misericordioso comigo. E eu tenho a dizer para a irmã que muito Deus me mostrou quando eu não enxergava. Porque eu era muito cego, irmã, quando eu via. É meio contraditório, né? Nossa, mas a gente acha que é dono da razão. A gente acha que é dono da razão e que conhece as coisas. Daí, quando tu vai aprendendo a palavra, o Senhor vai te, como um bom pai, né? Vai te dando as varadas, né? Porque ele disse, eu açoito a todo filho que chega, e daí vai te mostrando, né? Eu vou mostrar quem é que você é. Ele mostrou para mim, aos poucos, com misericórdia, né? Quem eu sou, como aquele louvor, né? Grato serei, Senhor, porque o Senhor não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Sim. Mas aos poucos o Senhor vai mostrando, que também se Ele mostra tudo de uma vez, a gente também entra em depressão. E o pior cego é aquele que não quer ver, né? Que não quer reconhecer, né? E eu fico feliz, assim, de ver a gratidão, porque não é qualquer... acontecer, assim, algo nesse sentido, né? As pessoas, logo a gente tem... Ou às vezes até acontece coisas bem menores, né? A gente já fica revoltado, já enche o coração de amargura, se revolta com Deus. Poxa, cheguei na igreja, agora olha o que aconteceu, né? Mas a gente poder reconhecer a mão de Deus nos guardando, mesmo em momentos e situações difíceis, né? Ver que o Senhor, mesmo naqueles momentos, Ele está conosco, está nos dando o amparo, como o irmão falou, né? A minha graça te basta. Isso é um versículo, né? Pra gente poder sempre ter no nosso coração de que se Deus está permitindo coisas, né? Que nos machucam, coisas difíceis, a gente conta com a graça, né? Que é aquele poder de Deus, aquela capacidade que Deus nos dá de permanecer em paz, mesmo em momentos difíceis, ter aquela graça, assim, aquela condição de conseguir passar por aquelas situações sem ser abalado, né? Sem aquilo nos tirar nossa alegria. Porque como músico, com certeza, vai precisar muito da alegria do Senhor, né? Para ficar louvando Ele, cantando, né? Tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida. É verdade. E o Senhor vinha muito forte, assim, alguns versículos de Jó, né? Que como é que eu vou contender contra Deus, né? Eu não posso discutir com Deus se Ele acha que momentaneamente eu tenho que passar por isso, né? Porque a minha leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Eu preciso aceitar o que Deus tem para mim, porque senão vã seria a morte dele na cruz. E me lembro muito de algumas ministrações onde o apóstolo nos trazia pelo Espírito Santo, né? Que se a gente precisa ficar 1 ano, 10 anos, 5 anos, 30 anos passando por uma tribulação, não é nada perto da vida eterna, né? Com certeza. E aquilo dentro de mim mexeu muito, e eu estava passando por uma situação assim, né? Então eu pensava comigo, é verdade, se eu tiver que ficar 1 ano sem ver, eu vou ficar 10 anos, 20 anos, até o fim da vida, porque eu tenho certeza que se Deus quer, Ele faz eu ver agora, né? Mas é que Ele sabe como trabalhar comigo. E mais importante que isso, como a gente disse, a graça do Senhor, o perdão, a salvação, né? É muito mais valioso do que eu enxergar. Saber que Deus me perdoou, que lá no batismo foi por esquecimento tudo que
eu como pecador cometi, né? Então eu tenho que agradecer a Deus, só agradecer, porque eu nem merecia, né? É verdade. Então vale a pena, né, essa reflexão para nós, que a gente possa desfrutar da graça do Senhor nos momentos bons e difíceis e sempre colocar na nossa mente, né, no nosso coração, as palavras de Cristo. Não fazer como Pedro, né, que olhou para as circunstâncias e afundou, mas que a gente possa estar sempre olhando para Cristo e estar andando por cima, né, das dificuldades e sendo sustentado por Jesus. Mas fique conosco, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.